fazer esse vídeo tentando ao máximo, falar de Wicked Parte 2, simplesmente pelo que ele é e não pelo que eu queria ou esperava que ele fosse, né? A gente sempre faz esse exercício, mas eu confesso que é muito difícil nesse caso, porque a gente tá falando de um filme que ele tem aí, né, uma peça, ele tem um ato 2 de um número, né, um teatro musical que foi adaptado em 2 filmes com essa desculpa, né? Não, o primeiro filme ele é o ato 1 e o segundo filme ele vai ser o ato 2, tentando justificar uma divisão que, ao meu ver, logo de cara, parecia injustificável. O primeiro filme ele é muito longo e tem quase 3 horas. Falava, cara, dá pra adaptar a peça inteira em um único filme de quase 3 horas. Eu acho bastante longo o primeiro filme. E na época eu não tinha assistido a peça ainda, né? Eu não tinha visto Wicked no teatro. Pude assistir depois. Fiquei muito curioso pra saber como seria aquele ato 2. Porque, né, eu só sabia o que aconteceu no ato 1 e tal. Falei, não, tô muito curioso pra saber. E eu confesso que eu saí um pouco decepcionado da peça. Eu saí um pouco tipo... É isso, tá? Ok, o ato 1 é bem mais legal do que o ato 2. Conversei com outras pessoas que falaram realmente que o ato 2 é mais apressado, que o ato 2 não é tão interessante quanto o primeiro, mas isso me levou a criar uma perspectiva de que essa divisão ela viria justamente por causa dessa questão, né? Wicked Parte 2 adaptaria o ato 2 da peça, que é um ato mais corrido, que é um ato que aparentemente é mais curto, mais apressado, que se apoia muito mais numa lógica de easter eggs e referências ao Mágico de Oz, né, conectando Wicked ao Mágico de Oz. E eu falei, pô, beleza, já que eles dividirem em 2, eles vão ter uma oportunidade de pegar tudo ali, tudo que parece corrido, eles vão poder dar ali uma encorpada, eles vão poder trabalhar melhor alguns personagens, vão poder fazer várias questões ali que acaba não dando pra fazer realmente no teatro. Mas eu acho que não é o caso. E o Wicked for Good, né, Wicked Parte 2, ele acaba sendo sim inferior a Wicked Parte 1, tal qual o ato 2 da peça, ao meu ver, é inferior à parte 1. E olha, que eu tô falando aqui, que assim, não tô falando que é ruim, tá? Longe disso, acho que Wicked Parte 2 é bem legal, eu acho que é um bom filme, eu acho que tem uma conclusão satisfatória e bem interessante pra história que a gente viu sendo contada ali no primeiro filme. Mas, ao mesmo tempo, eu tava, assim, com a expectativa de que ele seria algo maior, ele seria mais, ele seria tão épico ou mais do que o primeiro filme. Assim como sair com a sensação muito do teatro de que o ato 2 ele não é tão interessante, ele não é tão impactante quanto o ato 1. Só que eu acho que muito dessa questão não é só porque, né, falar que é parecido, que é igual à peça, é meio tosco, assim, quando a gente para pra pensar que sim, é uma adaptação, em teoria tem que ser parecido mesmo. Só que eu acho que o grande problema realmente é a expectativa criada não pela peça, mas pela ideia da divisão de um filme que não precisava ser dividido. A gente entende que isso é feito muito por motivos de vamos lucrar em cima da marca, vamos lucrar em cima dos fãs que estão esperando essa adaptação há muito tempo. Eu acho que acabou fazendo bem, sim, para a parte 1, né? Já contém um material bem interessante, um texto muito legal, que acaba sendo muito valorizado. E por mais que a parte 2 da peça, o ato 2 da peça, também seja valorizado em Wicked Parte 2, eu acho que ainda assim poderia ter muito mais margem para ser trabalhado de uma maneira mais interessante. Aqui a gente vai ter a continuação, né, que se passa um ano depois do final da parte 1. A gente vê Oz ali, em teoria, sob a ameaça da bruxa má do Oeste, que é a Elphaba, e enquanto o Mágico e a Madame Bourbon estão tentando lidar com essa ameaça, usando, claro, a Glinda para poder trabalhar ali o povo, né, trabalhar junto ao povo de vamos animar as pessoas, vamos dar algo para as pessoas acreditarem, e tudo mais. A gente segue numa trama que ela é muito política, eu acho que inclusive isso é um dos melhores aspectos de ambas as partes de Wicked, que aqui ganha um pouco mais, ali é um pouco mais encorpada do que no primeiro filme, justamente porque a gente já começa a história aqui com essa coisa dos lados posicionados, né? A Elphaba já tá ali como a bruxa má do Oeste, em teoria má, né? A gente sabe que aquilo é muito mais um jogo de publicidade do mágico do que realmente falando da personagem da Elphaba. Só que a gente também tem vários aspectos onde a gente vê essas expectativas do povo sendo guiadas pela Glinda e pela Elphaba como os dois ícones desses dois lados. Enquanto a Elphaba cada vez mais é pintada como essa grande vilã, que quer destruir Oz, que quer ser ali, quer destruir as pessoas, a Glinda, ela acaba se tornando cada vez mais esse ícone meio que do governo, né, criado pelo mágico como a boa, a pessoa que vai
proteger Oz, com essa pessoa que serve também como uma distração. Eu acho que isso é um aspecto que é muito legal, acho que é um aspecto que é muito interessante e faz com que o Wicked vá muito além da historinha de princesa, a historinha fantástica, sabe? Se torna realmente algo político, algo profundo, algo que permite uma leitura e um debate muito forte sobre a questão de um governo com sua propaganda, que está mentindo, pão e circo, e tudo mais. Coisas que a gente viu em obras bem distópicas, como Jogos Vorazes, Maze Runner, né, 1984, que aqui ganham um tom um pouco mais fantástico, ainda que não por isso menos interessantes. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que é uma coisa que vai dar-lhe essa capa, essa ideia mais de fantasia, o que abre, né, atrai para mais pessoas, mas ao mesmo tempo cria-se um discurso que eu acho que é muito interessante e que, novamente, é uma das coisas que é bem trabalhada aqui, mas ao mesmo tempo poderia ser trabalhada de forma ainda mais profunda. Essa sensação meio que permeia toda a parte 2, porque por mais que toda vez que eu pense em alguma coisa que eu gostei, que eu quero elogiar na parte 2, eu sinto que eu já falei sobre isso na parte 1, só que agora eu não tenho como falar de uma forma melhor, sabe? Eu sinto que, a direção do Jon Chu tá maravilhosa em Wicked Part 2, ela tá realmente muito boa, ela tá construindo vários momentos musicais interessantes, ela consegue fazer uma composição de uma Oz ainda até mais bonita do que no primeiro filme. Um dos elementos que muita gente tinha criticado eram as cores, né, a fotografia do primeiro filme, que eu achava ok, mas aqui tá ainda melhor, tá ainda mais bonita, as cores estão mais bonitas. Acho que Oz, num geral, está mais viva nesse segundo filme. Mas ao mesmo tempo, é meio que a mesma coisa que a gente viu lá no primeiro filme, o mesmo das atuações da Ariana Grande e da Cynthia Erivo. As duas estão maravilhosas, elas seguem maravilhosas, mas elas já estavam maravilhosas na parte 1, e na parte 1 também elas tinham um texto um pouco mais encorpado, tinha muitos momentos ali para elas serem personagens com momentos épicos, sabe, com momentos impactantes, e entregarem essas cenas. Não é à toa que Defying Gravity se tornou um momento tão emblemático, tão cantado, né? Se tornou aquela música que foi lembrada e ouvida, e a Cynthia Erivo cantando, mudou a performance nos palcos, né? As cantoras agora tentando fazer a versão nos palcos se aproximar da versão no cinema. Então, assim, eu fico pensando, Defying Gravity, por mais que eu tenha algumas questõezinhas ali com a cena dela ser extensa demais e parecer que o diretor não sabe como concluir ela sem dificultar o tom, né? O tom é sempre grandioso e aí parece que o diretor não sabe como terminar aquele momento sem quebrar essa grandiosidade. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, tem algum momento na parte 2 que seja tão bom ou melhor do que Defying Gravity? Eu acredito que não, ainda que, sim, tenham bons momentos na parte 2, não dá pra negar. Então eu sinto que, assim, não tô falando como se a parte 2 fosse ruim. A qualidade, né, como uma boa parte 2, não tá tão abaixo do que a gente teve no primeiro Wicked, né? Não é como que o filme tá, nossa, o primeiro Wicked foi excelente e esse aqui, ele é qualquer coisa. Não, os dois filmes são muito bons, acho que os dois filmes estão ali quase em pé de igualdade, mas por poucas coisinhas, o Wicked Part 2 não supera, e eu acho que nem se iguala ao primeiro filme, que ainda assim, ele é muito bom, ele ainda é muito memorável, e aquela coisa que eu acho que a gente consegue até mais agora, depois da parte 2, lembrar do primeiro e falar, isso aqui é muito incrível. Talvez um detalhe ou um aspecto na atuação, na direção, na construção daquele mundo que a gente não tinha visto com tanto carinho, mas agora, olhando pra parte 2, a gente olha de volta pra parte 1 e fala, não, o Jon Chu tinha acertado muito ali. E eu acho que acaba que muito da limitação de Wicked for Good vem da limitação que a própria peça original já tem, de ter um ato 2, que infelizmente é corrido e não tem o mesmo impacto do primeiro ato. Mas antes de eu continuar falando de Wicked, eu quero falar pra você que caiu de paraquedas nesse vídeo que aqui quem fala é o Adam. Já aproveita que você tá por aqui, se você não tá inscrito, eu sei que muita gente que tá vendo não tá inscrita, mas já se inscreve no canal, você vai me ajudar pra caramba. Também deixa um like nesse vídeo se você estiver curtindo. O YouTube vai entender que você gostou tanto do vídeo que você deixou um like e se inscreveu. E vem fazer parte dessa comunidade, a gente tá falando sempre de cinema, tô sempre trocando ideia aqui, falando de vários lançamentos, trazendo opiniões. E se você quiser trocar uma ideia comigo, se você quiser ver tudo que eu tô assistindo, vale me seguir nas outras redes sociais. O @ está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Então, não perde tempo, já se inscreve, já dá o like
E bora continuar falando aí de Wicked for Good, ou Wicked Parte 2. Filme dirigido novamente pelo Jon M. Chu, né, que traz aí essa adaptação, essa conclusão épica, mas não tão épica assim, para a saga da Glinda e da Elphaba. Eu digo não tão épica assim, porque por mais que eu acho que é um filme muito bom, é um filme que tem o seu quê de épico, ele ainda está abaixo do primeiro filme. Eu acho que esse é o maior ponto que eu preciso bater aqui, que eu não desgostei, mas eu queria mais, eu fui, sabe, eu falei, pô, ele vai pegar, tem tanta coisa que dá pra fazer algo mais legal ali, que o Wicked, o primeiro ato, ele já é muito completo, ele já é muito interessante, mas o segundo tem muitas coisinhas interessantes ali que dá pra se aprofundar, dá pra trazer mais, e eu sinto que por mais que ele dê uma engrandecida, faltou, sabe? Faltou, tinha onde engrandecer mais, e a gente acaba tendo um filme que ele tem os seus momentos, mas que eu ainda fico tipo, será que, poxa, será, se não tivesse dividido, sabe? A sensação de que esse é o maior problema. A divisão me dá muito essa sensação. Eu não tenho a experiência completa tal qual eu tenho nos palcos, né? No palco, por mais que eu sinta que o ato 2 ele é inferior, a gente ainda tem a experiência completa. Aqui não. Eu vou assistir um filme que ele é a parte 2. Eu acho que ela teria que se sustentar muito mais por si mesma. Mas, de toda forma, é sempre bom voltar pra Oz, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito do Mágico de Oz, eu adorei o primeiro Wicked, e eu confesso que eu ainda gostei muito desse segundo Wicked também. Eu acho que só pelo fato de a gente estar de volta nesse mundo, já dá aquele quentinho no coração, né? E eu acho que Wicked for Good, por mais que eu sinta que ele poderia engrandecer ainda mais a peça, ele consegue fazer algumas coisas, até pelas contextualizações que ele vai trazendo para alguns aspectos que a gente tem na história, como por exemplo o casamento da Glinda, o casamento da Glinda com o Fiero, que aqui eu acho que ele ganha uma conotação ainda mais profunda, tem toda essa lógica que eu falei de você trabalhar um lado político da história, que nos palcos, esse casamento ele me soa muito apressado e me soa muito do nada, e aqui não, aqui eu sinto que, pô, isso faz mais sentido na história, sabe? Eu acho que esse é o momento onde o Jon M. Chu ele consegue fazer com que Wicked for Good se destaque de uma simples parte 2, né, de um simples ato 2, para uma obra que faça sentido por si só e que talvez não conseguiria fazer se a gente não tivesse a divisão dos dois filmes. E eu acho que o diretor ele também sabe aproveitar muito bem a oportunidade que ele tem de estar trabalhando com cinema, né, de estar trabalhando ali uma perspectiva cinematográfica. E o que eu quero dizer com isso? Na peça de teatro, a gente tem uma perspectiva meio única, né? O pessoal do teatro faz ali um malabarismo muito bom para conseguir aprofundar técnicas e trazer uma imersão ainda melhor para as peças, só que ainda existem muitas limitações que o cinema pode contornar. E o Jon M. Chu ele aproveita essa possibilidade de contornar essas limitações para trazer um ar ainda maior, assim, ainda mais interessante, de brincar com perspectivas, de brincar com algumas ideias visuais. Então eu acho que, por exemplo, a montagem do filme ela é muito boa, ela é muito interessante, consegue trazer elementos para alguns números musicais, como o caso de Wonderful, que ganha uma ideia também, ali ganha alguns momentos extras que, novamente, tornam toda a jornada da Elphaba contra o mágico ainda mais interessante, né? Não cabe aqui entrar em detalhes até para não estragar a experiência, porque mesmo que você que já assistiu a peça, você vai acabar tendo surpresinhas ali no decorrer do filme. Então não vale ali, não é como se eu não fosse dar spoiler. Se eu explicar demais, eu vou estar dando spoiler. Mas eu acho que eu tenho que ressaltar sim a montagem, que é uma montagem que ele consegue fazer com que esses números eles não sejam simplesmente um repeteco. Acho que dentro dos números musicais, por mais que a história em si eu sinta que ela é muito parecida, ela não tenha muitos momentos ali para se engrandecer, os números musicais, não, eles conseguem ter ali uma releitura, uma reimaginação, melhor dizendo, para as telas do cinema, que são muito boas. O próprio número de Wonderful me diz muito disso, sabe? Eu acho que é um número que ele já é legal no teatro, mas ele ganha um patamar diferente, mais profundo, até um pouco mais sombrio, tem um quê mais sombrio nas telas do cinema. Outra ideia que eu acho muito legal é a forma como o diretor trabalha a presença da Dorothy, né? Já que a personagem ela é tão importante, tão marcante aí, tão central para a ideia desse mundo de Oz, principalmente no ato 2 de Wicked, mas que aqui ele brinca muito com as ideias dos ângulos de câmera, as sacadinhas para trabalhar a presença da Dorothy sem que ela roube o show da Glinda e da Elphaba, que são as verdadeiras protagonistas aqui, né? As duas são as mais protagonistas. Então eu acho que até quando a Dorothy entra, a expectativa que a gente tem, seja de alguém que viu a peça, seja de alguém que não viu a peça,
A gente vai pro filme. A brincadeira que o Johnny Chu faz ali com a Dorothy é muito legal, inclusive com alguns aspectos onde ele cruza pontos de vistas distintos para compor aquela visão da Dorothy, que eu acho muito legal, como por exemplo o momento que a Glinda assiste uma cena de um ponto de vista que a gente só vê as silhuetas do que está acontecendo. Cara, é sensacional ao mesmo tempo que ele consegue fazer uma referência pra peça, ele consegue fazer uma referência com o Mágico de Oz, ele amarra tudo isso de uma maneira muito legal, e eu acho que os fãs de Mágico de Oz vão acabar se sentindo muito presenteados por esses pequenos momentos. E é claro, vale destacar o nome de Joe Michu, que é o diretor, mas o nome do Myron Kersten, que é o montador do filme, também vale ser citado. Ele já tinha feito o trabalho de montagem de Wicked Parte 1, mas ele também trabalhou em outros filmes que eu gosto bastante, como Tic Tic Boom. E aqui ele traz essa expertise para criar esses momentos, sabe? Esse momento que eu falei das silhuetas, essa brincadeira com a presença da Dorothy, e até os momentos que vão engrandecendo e dando um toque a mais nos números musicais, tem muito desse toque dele, sim. Porque eu acho que não é apenas para dar ritmo ao filme, mas também para transformar esses momentos em momentos únicos, em momentos de impacto, assim, em momentos mais emblemáticos, né? Eu citei o Wonderful, mas eu também vou citar No Good Deed, que é uma das músicas da Elphaba, uma das músicas que já está na peça, e aí ela é trazida pra cá, e eu acho que ele é o melhor momento da Elphaba nesse segundo filme, pelo menos ao meu ver, tá? A Elphaba tem a música original dela, mas eu confesso que eu não curti tanto a música original dela, mas No Good Deed, pô, esse momento eu achei sensacional, é um momento, nossa, eu tô arrepiando só de lembrar, porque é um momento realmente, assim, de impacto, e que pra mim é onde o Wicked ali, aquele momento pra frente, o filme ele melhora 100%, ele tem uma outra cara, ele tem um outro impacto pra mim, como alguém que é fã de Mágico de Oz, mas alguém que também já tinha gostado do primeiro Wicked e também viu a peça, tá? Eu acho que esse momento ele direciona o sentimento do espectador de uma forma completamente nova para um filme que eu tava sentindo que ele tava ali meio cambaleando demais até então. Mas tem as músicas originais, né? As duas músicas originais, que uma é a No Place Like Home, da Elphaba, que é a que eu citei que eu não curti tanto, mas a The Girl in the Bubble, que é a música da Glinda, traz ali muito dessa coisa que eu tô falando de você trabalhar algo pelo aspecto cinematográfico e aproveitar a linguagem do cinema para poder fazer algo diferente, algo engrandecedor, algo mais impactante. Essa, pra mim, é uma das melhores músicas do filme, mas é também um dos melhores momentos do filme, porque tem toda essa coisa, né, da Glinda com a bolha, que é um símbolo visual muito atrelado a ela desde o Mágico de Oz, e aí o John M. Chu, ele brinca muito bem com o jogo de câmera dele, ele usa bastante espelho, sempre usando a forma circular ali na cena para representar essa ideia da bolha, enquanto a própria Glinda está passando por um momento muito interessante ali de reflexão sobre ela mesma. É um dos momentos onde o Wicked Parte 2 ele consegue se destacar, né, até por essa questão da divisão, para poder aprofundar melhor os personagens, já que a Glinda, ao meu ver, é a personagem que precisa mais desse aprofundamento. A Elphaba, ela é, né, a personagem mais trabalhada, ela é a personagem que traz uma nova perspectiva, porque a gente já, automaticamente, a gente já consegue enxergar mais da personagem, né, enxergar ela mais profundamente, mas eu sinto que a Glinda não necessariamente, a Glinda ela até passa por essa coisa da gente achar ela meio chata, não conseguir se conectar tanto com ela, só pelo fato dela ser engraçada, pelo fato dela estar, né, com uma atuação incrível da Ariana Grande. Mas aí, nesse momento do The Girl in the Bubble, que a gente vai ter ali acho que um momento pra gente se conectar de vez com a personagem da Glinda. Pra mim é um dos melhores momentos do filme, e é um desses momentos originais que eu acho que fazem com que a experiência de Wicked Parte 2 seja uma experiência muito legal. Então é aquela coisa que eu fico muito, muito dividido, porque assim, dá pra ver que dava pra trabalhar muitas coisas legais, né? Tem muito contexto ali que eu acho que fica meio jogado. A Nessa, por exemplo, que é uma personagem que eu sinto que poderia ter tido um trabalho melhor com ela, um aprofundamento da personalidade, desenvolvimento da personagem, mas ela é quase uma nota de rodapé, assim, pra história da Elphaba. Eu acho que até os outros personagens também, que são complementares à jornada da Dorothy, né? O Leão, o Espantalho, o Homem de Lata, eles também ficam muito ali pela referência, pelo easter egg. Eu acho que talvez um pouquinho de desenvolvimento tiraria esse sentimento de que eles são puramente um easter egg. Mas ao mesmo tempo, o Wicked Parte 2 ele consegue aproveitar algumas oportunidades bem, né? E consegue aproveitar pra ter esse momento de conexão com a Glinda, ter essa coisa de você contextualizar melhor e até elevar um pouco ali essa coisa da questão política que existe por trás de Wicked, queira ou não. É um filme que ele é bem político. Então, no final das contas, é uma experiência que eu sinto que ela é um pouco frustrante, porque
eu tava com uma expectativa, né? Uma coisa que eu... Pô, o ato 2 ele é inferior ao ato 1, então eu acho que o filme, pela divisão, ele tem tudo pra ser melhor do que o primeiro filme. Então, acaba tendo essa frustração, mas ao mesmo tempo é um filme que ele me agrada bastante. É um filme que ele me rende uma experiência muito legal, músicas excelentes. Eu quero ver de novo, inclusive pelos números musicais, eu quero ouvir a trilha, porque as músicas, inclusive as novas, né, principalmente a da Glinda, que eu gostei bastante. E aquela coisa, é sempre bom retornar a Oz, né? É sempre legal você voltar, ver uma outra referência, ver aquela coisa de... É um universo que me encanta, e eu acho que mesmo quando eu queria mais, mesmo quando eu, não amei, não tem como eu desgostar. Então, pra Wicked Parte 2, nota 7. Permanece ao final a sensação de que o que mais prejudica a experiência de Wicked realmente foi a divisão em dois filmes, né? Eu acho que até essa expectativa de que eles poderiam engrandecer o ato 2 ainda mais é por causa da divisão. O primeiro ato, né, o primeiro filme, ele tem quase 3 horas, esse aqui tem 2 horas e 10, então ele é realmente até mais curto do que o filme anterior. Então, toda essa questão acho que pra mim deixa muito claro como a divisão ela acaba sendo um pouco prejudicial, mas ao mesmo tempo, uma experiência que é legal, uma experiência que eu ainda gosto, eu ainda amo retornar a Oz. Porque é aquela coisa, né? Em matéria de adaptação de musical, nem todas vão funcionar tão bem. O próprio Beijo da Mulher-Aranha é desastroso. Mas assim, o primeiro Wicked, ele é muito bom. Então assim, eu só queria que o segundo fosse tão bom quanto o primeiro, mas pelo menos ainda é muito bom. Mas agora eu quero saber de você, qual que é a sua expectativa pra Wicked Parte 2? Comenta aqui embaixo ou comenta o que você achou se você já assistiu ao filme. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.